Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 13h. A gente quer você aí com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:02 agora. Vamos conhecer, então, os nossos entrevistados desta quinta-feira, a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento no Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então, aqui a apresentação dos nossos convidados de hoje, Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do Movimento no Ministério Público Democrático. Bem-vindo mais uma vez com a gente, Dr. Ricardo Prado, tudo bem? Olá, Mauro, é sempre um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui, poder conversar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e compartilhar dessa mesa seleta aqui com os nossos convidados. Obrigado pela presença, também com a gente, nessa nossa bancada hoje especial, doutora Vanessa Vaccari, advogada, especialista em Direito da Saúde. Doutora Vanessa, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, prazer estar aí com vocês e fico à disposição para os esclarecimentos aí durante o programa. Muito obrigado pela presença. Professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia. Ela é professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professora Roseli, bem-vinda. Seu microfone fechado, pode abrir por gentileza. Tudo bem? Boa tarde. Não nos ouve, não consegue acompanhar aqui a nossa... Não está com a conexão adequada ainda. Vamos seguir, então, com a apresentação. Dr. Roberto Licilo, advogado empresarial, vice-presidente da Comissão de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Dr. Licilo, bem-vindo mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos refazer aqui a conexão com a professora Roseli Fishman, que está tendo alguma dificuldade ali com o áudio, não está conseguindo nos ouvir. Enquanto isso, 12:04, ao primeiro assunto. Doutora Roseli, já está na conexão? Alô? Nos ouve, doutora Roseli? Eu não ouço. Não ouve. Não ouve, a doutora Roseli. Bom, a nossa produção vai cuidar disso enquanto a gente não consegue a devida conexão aqui com ela. E, enquanto isso, a gente vai para o primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, do Gente do MPD que Fala. Olha, pessoal, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, será investigado por suas falas sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Júnior do Real Madrid. O senador Malta disse que a imprensa revitimizou o jogador ao dar destaque para o caso. Além disso, convocou associações de animais para defender os macacos e disse que, se fosse Vini Júnior, entraria em campo com uma leitoa branca para mostrar que não tem nada contra branco. Diante desse episódio, o Fabiano Contarato, que é o líder do PT no Senado, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito policial por injúria racial contra Magno Malta. Doutor Ricardo Prado, vamos repercutir essa... Tem que adjetivar aqui, né? Essa infeliz fala do senador Magno Malta, ocorrida na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, agora na terça-feira. O que essa fala, o que esse episódio promovido por ele nos revela? A pergunta é o que essa questão tinha a ver com a reunião de assuntos econômicos, né, Mauro? Não deu para entender nada do que ele falou, na verdade. Para começo de conversa. Então, eu acho que aí tem uma questão que para mim eu acho relevante, que é a questão de você
A Constituição prevê uma imunidade por palavras e atos dos parlamentares, né, deputados e senadores, para o exercício da função. Então, quando eles estão debatendo questões inerentes ao exercício da função, né, você tem a necessidade de dar uma maior liberdade para que eles possam exprimir aquilo que eles sabem, as informações que eles receberam, e etc. E tal. Outra coisa são essas falas absolutamente fora de contexto, né, que parecem que visam mais aparecer na mídia, né, porque, infelizmente, a gente sabe que essas coisas dão palco, né, e eles aproveitam desse tipo de coisa, né, e você acaba, na verdade, fazendo conversas e utilização de expressões e etc., que tem o nítido intuito de prejudicar alguém, entendeu? Né? Quer dizer, não é dizer que essas coisas são feitas sem ser intencionais, que essas coisas não têm relevância. Tem muita gente que procura, na verdade, passar pano e dizer que isso não tem importância, etc. Né? Nós estamos falando de uma autoridade pública, né? De uma pessoa que tem conhecimento do cenário nacional, né? E que precisa saber quais são os limites da sua conduta. Então, acho que a reação do senador Contarato é importante para restabelecer essas coisas. É preciso, na verdade, que os membros do parlamento, que os membros da política entendam que não há liberdade absoluta para fala, né? Isso é inquestionável, certo? Quer dizer, nós temos que ter liberdade, sim, mas ela tem que ser bem utilizada. Então, eu acho que isso é um primeiro aspecto do debate, e as outras questões os colegas vão colocar, mas eu acho que é preciso que os membros do Congresso Nacional entendam a extensão da imunidade, entendeu? Não acho que isso é uma forma de poder falar o que quer, a hora que quer, sobre o que quer, entendeu? Ofendendo pessoas, ofendendo grupos de pessoas, entendeu? Né? Destruindo a honra de pessoas, quer dizer, isso não tem autorização na Constituição. Vamos apresentar novamente aqui na nossa bancada do Gente do MPD que fala de hoje, a professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia. Professora Roseli, que recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professora? Muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. O seu microfone está fechado, pode abrir, por gentileza. Tudo bem, Mauro, muito obrigada. Boa tarde a todas, todos. Um grande prazer estar aqui. Desculpe o contratempo técnico que escapou, né? Que aos meus poderes. Uma grande satisfação estar aqui. Para destacar aqui e parabenizar a senhora, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, pelo título de professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que foi conferido à senhora agora na terça-feira. Houve uma cerimônia específica para isso, e o reconhecimento da sua contribuição, do seu trabalho para o progresso da Universidade de São Paulo, para o progresso da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, um abraço nosso aqui da nossa equipe. Muito obrigada, Mauro, muito obrigada. Para repercutir com a senhora, professora Roseli, essa fala do senador Magno Malta no Conselho na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e essa infeliz fala do senador, seu entendimento. Não, é um absurdo, não é? Quer dizer, eu estava ouvindo o doutor Ricardo comentando, essa imunidade, né, que os parlamentares têm de expressão, ela não é absoluta, não pode ser, né? Existe o que é crime nesse país, e racismo é crime. Foi uma conquista, né, da nossa Constituição de 1988, e isso é algo importantíssimo de ficar claro. Pessoa alguma, e ainda mais um parlamentar, pode fazer qualquer tipo de, entre aspas, né, muitas aspas, brincadeirinha. Essa situação que o Vini Júnior vem passando no futebol, ela é expressiva de como o racismo tem raízes muito profundas, milenares no mundo,
na humanidade e aqui no Brasil. Então, é nosso dever, todas as pessoas que têm a consciência, não é, disto, de procurar lutar contra o racismo por todas as formas, né? Não basta dizer eu não sou racista, é preciso desenvolver atitudes antirracistas, né? E justamente nesse sentido, poder esclarecer, poder fazer um debate, não há como, não é, aceitar esse tipo de posicionamento. É algo que, inclusive, toda pessoa que tem a possibilidade de uso do microfone, do espaço público, como nós temos agora, né, tem o papel educador, né? E esse papel educador não é apenas para crianças, para jovens, é para a população como um todo, né? Nós temos visto no futebol aqui no Brasil, infelizmente, uma série de manifestações completamente inaceitáveis e que tomam um pouco essa característica de comportamento de turba, né? E nós vemos, né, como isso pode levar a agressões violentíssimas, até a matar pessoas, né, como recentemente nós vimos né, nesses ataques de ódio. Então, o papel de um deputado não é apenas legislar, é que ele possa, e apenas, né, legislar é muito importante, mas que ele possa dar um exemplo. Então, é inaceitável, entendo que isso deve ir realmente para, como fez o senador Contarato, de ir justamente para um comitê de ética, né? E isso precisa ser analisado, porque não é para ser aceito, não. Eu entendo que ele próprio poderia logo vir a público, né, e se expressar. Durante um tempo, muitos anos atrás, o senador Wagner Malta ele tinha essa defesa, não é, das religiões minoritárias, não é, porque ele vem do mundo evangélico, e essa defesa contra a discriminação deve ser estendida, né? Então, ele próprio deveria vir a público logo e pedir desculpas e se explicar, entendo que é o que cabe. Doutor Roberto Dicilo, o seu entendimento sobre esse caso, às vezes a impressão que dá, determinadas pessoas pegam o microfone para falar certas coisas em relação a esse episódio especificamente sofrido aí pelo jogador Vini Júnior, a impressão é que assim, o racista fala, eu quero ter a minha defesa, que não existe defesa, racismo não tem dois lados, racismo é crime, ponto final. Sim, realmente, não tem, né, não tem um veja bem, não tem uma explicação plausível. Queria ponderar também que até eu chequei antes do programa, na página do TSE, o senador se identificar como preto. Então, é até bastante chocante que alguém que se identifica, né, como preto, que faça esse ataque ao jogador, a toda uma população, que afinal a discriminação em razão de raça é algo absolutamente abjeto. Agora, é um ponto que o doutor Ricardo começou a colocar, né, que para que ele foi falar naquele momento, naquele ambiente, sobre este tema. Então, assim, para ser filmado, para ser colocado como alguém que levanta uma bandeira, que é uma bandeira, nesse caso, totalmente ilegítima, porque não dá para relativizar isso. Então, eu acho que se a intenção do senador era causar, e com isso conquistar mais espaço em redes sociais, em canais de WhatsApp, Telegram, bom, ele provavelmente vai conseguir isso, só que às custas do sofrimento de pessoas que já sofreram demais, em razão da raça, em razão da cor da pele. Então, assim, é absolutamente inaceitável. Eu espero, sinceramente, pessoalmente, que ele seja punido por essa fala. Eu acho que um pedido de desculpas nessa altura do campeonato, assim, não fez nada por enquanto, ele não pediu nada, né? Então, assim, eu acho que realmente isso precisa ir adiante, precisa ser exemplar. Doutora Vanessa Vaccari, seu entendimento sobre esse episódio? Olha, na verdade, eu não vi a fala dele, então não consigo comentar muito, né? Ontem a gente está tendo um evento muito grande aí em São Paulo, né, que é a Feira Hospitalar, e eu estive lá o dia todo, então acho que foi ontem que aconteceu isso? Sim.
Estava meio off e não vi. Sim, sim. Mas é uma coisa que é importantíssima, que os colegas falaram, né? O racismo é uma coisa inaceitável, né? Não tem como ser praticado mais isso na nossa era moderna. Então, Muito bem. essa é a minha opinião sobre o caso. Tudo bem. 12h16, pessoal, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também com transmissão pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início imediato do cumprimento da pena de Daniel Silveira em regime fechado. O ex-deputado federal foi condenado em abril de 2022 a cumprir 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças aos integrantes do tribunal. Um dia após ser condenado, ele foi agraciado com o perdão da pena concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro. Na época, Bolsonaro disse que tinha o objetivo de dar exemplo ao STF. No início de maio, o Supremo derrubou o perdão por 8 votos a 2. A maioria da corte argumenta que o ex-presidente cometeu um desvio de finalidade ao conceder o benefício a um aliado, tentando causar comoção social. Bom, tem início, não é, doutor Ricardo Prado, então, o cumprimento da pena, porque o ex-deputado Daniel Silveira já está preso, né, desde fevereiro, lá em Jericinó, né, em Bangu, no Rio de Janeiro. Então, agora dá início ao cumprimento da pena. O que é que muda daqui para frente? Eu acho que a grande importância disso é exatamente aquilo que nós estávamos no item anterior, tá? na fala anterior. É a responsabilidade das pessoas, principalmente aquelas que têm uma função pública, né, ou de pessoas que exercem um papel de liderança, que a fala tem responsabilidade, né? A palavra pode curar e a palavra pode matar, né? A palavra é uma arma, certo? Ela pode ser empregada para coisas positivas e ela pode ser empregada para coisas negativas. Então, esse caso do Daniel Silveira é muito característico com relação a isso, né? Quer dizer, você tinha uma pregação violenta, uma pregação de defesa de agressividade, né? De ameaça contra as pessoas, entendeu? Né? E esse tipo de coisa, obviamente, não pode ficar impune, certo? E a gravidade disso decorre de quanto mais seguidores a pessoa tem, de quanto maior o espaço que ela tem na mídia, maior é a sua responsabilidade. Então, eu acho que a questão da prisão dele recoloca um pouco, né, essa dimensão para os operadores, né, do direito, para os operadores políticos, da política, etc., de que as coisas precisam ter limites, né? Eu acho que, então, isso é fundamental, certo? A atitude do ex-presidente, na verdade, complicou um pouco a situação na época, certo? De tentar fazer a defesa dele através do indulto, da anistia, mas essa questão foi restabelecida depois pelo tribunal, e agora nós esperemos que isso sirva de exemplo, né? Para que as pessoas realmente entendam de que a vida traz responsabilidades, né? E responsabilidades traz limites. Eu acho que isso é a mensagem importante desse caso. Qual é a mensagem, doutor Dicilo? Agora, o ex-deputado Daniel Silveira, portanto, cumprindo a sua pena de 8 anos e 9 meses, prisão, condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Até aqui ele estava em prisão preventiva e agora é o início da pena por determinação do ministro Alexandre de Moraes. É uma questão que não é política, é uma questão que é jurídica. No final, a decisão do Supremo está baseada, né, numa interpretação de que realmente houve ali um abuso por parte do ex-presidente, que queria realmente chamar a atenção para si, se mostrar como um Superman, basicamente. Perigosíssima essa demonstração de que ele é indestrutível sobre vários aspectos. Então, e a gente sabe que isso aí era uma manobra eleitoreira.
O que a gente fica aí na expectativa é qual vai ser a decisão fora do STF, mas sim no TSE, com relação à própria elegibilidade ou falta de elegibilidade do ex-presidente, né, em razão de todos os ataques que ele cometeu e também no STF em razão de eventual participação aí até nos atos de 8 de janeiro e até anteriores. Então, acredito que a decisão foi extremamente feliz, acertada do Supremo Tribunal Federal, e espero que se sinalize aí uma mudança, pelo menos com uma duração longa, com efeitos prolongados, para que ninguém se sinta acima da lei. Professora Roseli Fishman, seu entendimento sobre esse episódio, Daniel Silveira? Eu acho que, como já falou o doutor Ricardo, o doutor Dicilo, né? O doutor Ricardo frisou até bastante isso, a ligação desse tema com o anterior, esse aspecto da ideia de que se pode, né, que o parlamentar pode falar qualquer coisa. Não pode, né? Até a pessoa mais responsável, né, por tudo que deve dizer. E é interessante que no tema anterior nós temos uma questão de como o racismo é um mal que vai acabar atingindo a democracia, né? Porque a democracia se funda no pluralismo. Então, quando você ataca qualquer grupo que compõe esse pluralismo, você ataca a democracia. No caso do Daniel Silveira, o ataque foi diretamente à democracia, sem meias palavras, né? Ele foi diretamente atacar o STF, pediu uma volta de um sistema ainda pior do que no tempo do AI-5, né? Que se sabe que é totalmente inaceitável para um Estado democrático de direito como o Brasil, né? Então, me parece que essa ação do STF ela é exemplar, é muito importante, né? Porque justamente recoloca a questão, deixa um pouco essa linha, não é, do indulto também para o que serve o indulto presidencial. É para eliminar um crime dessa gravidade? É claro que não, né? Isso não pode ser aceito. Existem outras situações em que o indulto presidencial pode ser utilizado, mas jamais no caso desse, principalmente, que é realmente inaceitável e não foi uma vez ou outra, não é? Isso foi feito várias vezes, como se fosse possível, e não dá, quer dizer, a pessoa não pode ser eleita pela democracia, né, por causa das regras democráticas, e daí atacar essas mesmas regras por meio das quais conseguiu esse poder. Então, apoiado totalmente e exemplar. Quero aproveitar, pegar um gancho aqui, professora Roseli, 12h24, para falar de um livro seu, Escritos e Vividos, Educação, Pluralidade e Laicidade do Estado. Em que medida, é um livro, né, que traz, reúne artigos acadêmicos, enfim, vários escritos, textos de jornal, entrevistas. Em que medida, dentro desses temas que nós abordamos no início do programa até aqui, racismo, Estado democrático de direito, em que medida esse livro contempla estes temas que nós tratamos até aqui? Esse livro, justamente, ele me foi oferecido como um presente, né, pelo departamento que eu participo, o Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação da USP, e reúne esses textos, mas eles são muito atuais, embora escritos ao longo, aí, desde o começo dos anos 90 até o ano passado, né? E, inclusive, alguns textos de jornal e também que trazem esse debate sobre o racismo. É um texto da Livros Abertos, da USP, então ele fica livre para se fazer o download, que é uma coisa muito importante, é uma oferta pública, justamente, né, que possa beneficiar, e tem, inclusive, um texto sobre a coalizão de cidades contra o racismo, que a Unesco lançou no meados ali dos anos 2000, depois tinha ficado um pouco adormecida e agora retorna, né, com muita força, que a ideia é que exista esse compromisso das próprias cidades, né, zelarem de muitas formas, né, cada cidade que ingressa, né, nessa coalizão assina um compromisso, né, de 12 pontos para que mantenha, não é, essa possibilidade. E também isso está incluído aí no livro, então é algo que eu deixo à disposição, né, para as pessoas, tem um link para baixar, mas espero que as pessoas possam se beneficiar. Há vários artigos que podem ajudar nesse sentido, sim.
Então, essa obra está no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo, disponível para ser baixado, para ser consultado de forma gratuita. Exato, é só lançar USP, livros abertos, escritos e vividos, ou Roseli Fishman, né, como preferir, e vai chegar sem problema nenhum e baixada em PDF, então pode ler em qualquer lugar, não precisa de nenhum aplicativo especial nem nada. Muito bem. Escritos e Vividos, Educação, Pluralidade e Laicidade do Estado, de autoria da professora Roseli Fishman. Está lá, então, no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. 12h26 agora, a gente vai para o próximo tema, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, Altvia, TV da internet e redes sociais. Doutora Vanessa, vamos falar sobre inteligência artificial, a popularidade instantânea do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial levanta diversos questionamentos. Por exemplo, essa nova tecnologia pode ser usada como ferramenta na medicina? Diversos aspectos relacionados ao tema serão debatidos na edição de maio do Momento da Ética, um evento virtual do Conselho Regional de Medicina lá do estado de Santa Catarina. Segundo o médico Ari Ojeda Ocampo Moré, que é o coordenador deste evento, Momento da Ética, abre aspas para ele aqui, a inteligência artificial pode apoiar médicos na tomada de decisão, na pesquisa de informações para casos clínicos e na elaboração de textos com dados técnicos, mas é fundamental ter em mente que nada vai substituir o trabalho do médico. Enfim, doutora Vanessa, essa nova tecnologia, a inteligência artificial, pode ser usada como ferramenta na medicina? Doutora Vanessa? Eu acho que tudo que é moderno na vida a gente tem que aproveitar. Estão me escutando? Estão Sim, escutando? Eu acho que a gente tem que aproveitar essas modernidades, né, que estão aparecendo aí, né? Tem muita coisa legal surgindo, eu acho que vai ajudar demais, né? Isso e não só na área da saúde, em todas as áreas, né? Cada dia tem uma coisa nova, né? A gente também, como advogado, essa questão, né, de a inteligência artificial está surgindo até para advogados agora, né, que era uma coisa assim que antigamente inconcebível, né, de a gente achar que existia uma máquina que ia montar uma petição, um contrato, né, mas eu acho espetacular, mas é óbvio, né, que tem que ser usada com uma certa responsabilidade, né, porque não dá simplesmente, porque existem alguns projetos, né, de aplicativos e tal, que falam de diagnóstico, né? Diagnóstico de doenças graves, inclusive. Então, assim, não dá para simplesmente só usar o aplicativo, né? O médico só usar o aplicativo, né? Tem que isso ser debatido, né? De forma técnica também, né? Com outros profissionais, enfim. Acho que, lógico, a figura do médico nunca vai deixar de existir, né? A grande Mas preocupação... a gente não tem como evitar essas coisas, né? Mas é a grande preocupação, né, doutora Vanessa, não só dos médicos, mas de muitos profissionais de inúmeras áreas. Será que a inteligência artificial vai substituir a pessoa humana, né, no trabalho do dia a dia? Como destacou aqui o doutor Ari, que é o coordenador do Momento da Ética, enfim, a inteligência artificial sendo usada pelos médicos para o apoio para a tomada de decisão, pesquisa de informações para casos clínicos, elaboração de textos com dados técnicos, mas sem substituir o trabalho do médico. E é o que a gente espera, né? Eu acho que algumas profissões nunca vão ser substituídas, né, por uma máquina, né? Não tem como, né? É isso que a gente espera, inclusive, né? Porque eu vou ficar um pouquinho apreensiva, né? Se eu tiver, por exemplo, que ser diagnosticada de alguma doença por uma máquina, né? E tão somente por uma máquina. Então, é óbvio que tudo a gente tem que ter um bom senso na vida, mas a modernidade é muito boa e a gente não tem como evitar, né? Ela vai acontecer, né? Está em tramitação aí uma legislação também que fala só de inteligência artificial aplicada à medicina, né? Então, isso tende a ajudar aí na efetiva aplicação, né, dessa ferramenta.
Doutor Tsilo, o debate está posto e tem muita coisa a ser feita, não só na questão médica, mas aí em muitas profissões também, né? Há um temor muito grande em relação ao que vai ser com a inteligência artificial. Eu acho que a tecnologia, eu concordo com a doutora Vanessa, a tecnologia, ela bem usada, pode ser ótima, pode ser muito útil, como tudo. Então, toda ferramenta, todo instrumento que for bem usado vai ser para o progresso, para o benefício da humanidade. O que essas tecnologias com o ChatGPT podem ajudar é evitar trabalhos repetitivos. Então, tudo que for trabalho repetitivo, e trabalho repetitivo feito por humanos, fica mais sujeito a erro. Agora, realmente, como a doutora Vanessa bem colocou, eu acho que a interpretação dos resultados, dos levantamentos, das pesquisas, de tudo que for feito por máquina, por inteligência artificial, essa interpretação, ela ainda precisa ser feita e deve ser feita, e espero que seja assim por muito tempo, por humanos com experiência. Você precisa separar o joio do trigo. Por outro lado, também tem o lado da programação. A própria programação ela também precisa ser feita por humanos, vai ter uma sutileza, vai ter um trabalho ali intelectual que precisa ser colocado, os parâmetros, né, para que os programas, os códigos, a inteligência artificial, enfim, para que eles funcionem e respondam, eles tragam o que é útil para que possa ser interpretado. Então, assim, tem dois pontos aí onde o humano ele não vai ser, né, descartado, esse elemento humano. Então, tanto na parte da programação quanto na parte, né, da interpretação dos dados. Acho que é só essa questão, acho que de eliminar trabalhos repetitivos e os erros que podem vir com eles. Nesse sentido, da interpretação dos dados, né, que a inteligência artificial não substitua a inteligência natural, evidentemente. Acho que a doutora Vanessa bem colocou, né? Assim, eu ficaria também apreensivo se eu fosse atendido só por uma inteligência artificial. Se eu estivesse passando por uma situação de saúde, principalmente uma mais complexa, né? Eu particularmente, talvez porque eu já tenho 50 anos, eu prefiro, né, conversar com um profissional, uma profissional, né, com experiência. Então, não com uma máquina. Procurador Ricardo Prato, seu entendimento. Acho que é uma questão que realmente a humanidade vai se defrontar cada vez mais. Eu acho que ela tem algumas implicações importantes que precisam ser discutidas. A primeira é que isso tem uma interferência realmente no mercado do trabalho, né? A substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina é inegável, está em andamento já há muitos anos, né? Conforme a máquina vai evoluindo, entendeu? É maior o volume de profissionais que vão sendo substituídos, sim, pela máquina, certo? Quer dizer, nós tivemos isso, por exemplo, com a classe dos bancários, né, as máquinas de saque de dinheiro. Nós tivemos isso na indústria automobilística com os robôs que montam carros no lugar de pessoas, né? Nós vamos ter máquinas fazendo diagnóstico, sim, certo? Quer dizer, a medicina vai ter que discutir muito isso. Como nós vamos ter máquinas fazendo petições no lugar de advogados, entendeu? E o controle sobre isso é complexo. Quer dizer, não é uma questão tão simples apenas. Tem um lado muito positivo, né, que é você substituir essas tarefas repetitivas, etc., né, quer dizer, tem um ganho de qualidade muito grande, por exemplo, como nós tivemos, por exemplo, na indústria da cana, aqui na minha região, né, você tinha um trabalho absolutamente insalubre, entendeu? Um trabalho horroroso, né, que era o corte de cana, certo? E que foi substituído completamente pelo uso de máquinas, certo? Quer dizer, hoje você tem na agricultura um volume de pessoas trabalhando infinitamente menor do que você tinha há 20 anos atrás. Então, eu acho que há uma implicação muito séria no mercado de trabalho, você precisa ter formas aí alternativas de distribuição de renda e outras coisas para poder compensar isso. Você tem uma discussão sobre o que o ser humano vai fazer durante o dia, a partir do momento que ele passa a ter mais tempo livre, certo? Porque se você não tem que fazer mais o trabalho que a máquina está fazendo, você tem mais tempo livre. Então, nós precisamos rediscutir isso, né? Eu acho que tem mais espaço.
Agora, tem o problema até de uma competição, né, entre a máquina e o ser humano, que não está completamente descartado, né? A partir do momento que essa máquina é inteligente, entendeu? A partir do momento que ela consegue fazer operações complexas, entendeu? Se você colocar braço e perna nela, né, como a gente já tem em alguns robôs, certo? Vai virar concorrente. Não tem como, certo? Eu acho que são questões importantes, viu? Por hora, mais perguntas do que respostas, mas são questões importantes. Mais perguntas do que respostas, a reflexão é grande. Aqui, de minha parte, aqui na minha tarefa, na minha atividade diária, eu espero que, né, nessa briga entre a máquina e os humanos, colocando pernas e braços, como você falou, procurador, que o apresentador não seja substituído aí por algo artificial também aqui, fazendo perguntas para vocês todos. Mas vamos lá. 12h36, professora Roseli, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um requerimento de urgência para um projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas. A proposta cria um marco temporal para as terras consideradas tradicionalmente ocupadas por indígenas, exigindo a presença física dos índios em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição, né? Segundo o texto, a interrupção da posse indígena ocorrida antes deste marco, independentemente da causa, inviabiliza o reconhecimento da área como tradicionalmente ocupada. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse em rede social que o marco temporal é um genocídio legislado, uma teoria que inverte toda a história do Brasil, um projeto de lei que atenta contra a Constituição brasileira, um atentado ao direito dos povos indígenas. Muito bem, professora Roseli. Tudo isso, então, por conta da aprovação da urgência, né, dessa matéria, e que, por conta disso, né, a matéria que tem o requerimento de urgência aprovado, não passa por comissões temáticas lá na Câmara, enfim. Como é que isso deve ficar daqui para frente? Qual é o temor disso tudo? Eu acho excelente, né, esse ponto ser trazido, é algo muito recente e é também um absurdo, né? É uma ingerência, né, de certa forma, e não foi a única, né, que aconteceu aí ontem, do Poder Legislativo sobre o Executivo, mas no sentido de realmente trazer uma intervenção quase, né, naquilo que vinha sendo feito. Essa questão dos povos indígenas é muito antiga, né, aqui no Brasil, ela é extremamente dolorosa. Nós vimos aí no início da atual gestão do presidente Lula, a questão dos Yanomamis, mas não é o único caso absurdo. E parece que as pessoas esquecem, né, conforme sai da TV, né, sai do noticiário, né, daquele que viraliza, né? E são vidas humanas, né, de pessoas que estavam aqui, né, no Brasil, justamente imemorial, né, a sua presença. Então, essa questão do marco temporal, ela força algo que muda toda a forma como sempre se entendeu essa questão, né? E é bom lembrar que existe uma visão internacional desses problemas, que já foi tratada, né, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países escandinavos, né, na Oceania, né? Então, essa problemática ela precisa ser tratada com muito cuidado e não pode, justamente isso que você mesmo frisava, Mauro, o fato do regime de urgência, tirar aquilo que é muito importante, que é a análise pelas comissões, a possibilidade de se fazer audiências públicas, né? Então, isso tudo precisa ser feito para que se esclareça a população, né? Estou usando o termo esclarecimento no sentido do Theodor Adorno, né, que trabalhou muito a dialética do esclarecimento, então, que é o debate, né? O debate esclarecido, que leva a informação. Então, isso é um absurdo, como foi também em relação à questão do meio ambiente, até uma fala muito agressiva, foi feita contra a ministra Marina Silva. Então, eu vejo que, além de tudo, além de ser um ataque àquela que é a população, uma população extremamente vulnerável do Brasil, né, populações, é um ataque a mulheres ministras e mulheres que pertencem a populações vulneráveis. Então, eu acredito que isso é um escândalo, né? Alguma coisa que não pode ser aceita
de forma alguma, e que se insere também naquilo que nós já vimos falando em relação à discriminação. É impressionante como se reitera muitas vezes, né, esse posicionamento equivocado. Pessoalmente, eu vejo que não é possível, né? Precisaria ser feito alguma coisa pela própria Câmara em termos de voltar atrás nesse posicionamento. E nesse sentido da possibilidade da Câmara voltar atrás nesse posicionamento, claro que o papel é da sociedade, mas 324 votos a favor e 131 contrários é um placar muito, muito favorável, né, a quem votou contra, até esquisito dizer isso, favorável a quem votou contra tudo isso. Como é que a sociedade pode atuar para tentar ali sensibilizar os deputados numa volta atrás, um passo atrás? Eu entendo, veja que, por exemplo, esse tipo de discussão, você trazer aqui, né, a mídia tem um papel importantíssimo, né, as pessoas se manifestarem, porque essa votação ela indica uma série de interesses, não é, que estão se articulando, mas que não são os interesses do país, nem da justiça, né, e nem do próprio direito. Né? Então, você mexer em leis no sentido de ir contra a justiça. E se formos fazer isso, então, onde vamos parar? Né? Não me interessa, né? Não interessa algum grupo, então eu vou mexer. Então, a mobilização da opinião pública é importantíssima em termos de se manifestar justamente. Né? Eu vejo o Ministério Público, né? Que falando também do Ricardo, né? A entidade que patrocina, né? Esse programa aqui em colaboração, né? O movimento do Ministério Público, democrático também. Isso é muito importante que exista isso. Nós não podemos aceitar. Quando se fala, por exemplo, de inteligência artificial, né, voltando um pouquinho no anterior, justamente o problema é que ela vai sempre agir se demandada, né? E o ganho do ser humano é que nós podemos ter essa iniciativa. Né? Então, se ficarmos à mercê de esperar alguém que nos faça dizer algo, fazer algo, que somos robôs? Não somos, né? E é preciso dizer, acho por isso tão oportuno, tão importante que já tenha sido trazido aqui. É interessante esse ponto atrás que a senhora citou, da inteligência artificial, ela só vai agir se demandada. Afinal de contas, a inteligência artificial foi criada por quem? Por nós mesmos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho existem alguns contos daquele escritor Isaac Asimov, né, que são interessantíssimos. Tem um chamado Nove Amanhãs, que eu recomendo muito, só se acha em sebo hoje em dia, até na internet, talvez até. É excelente, sabe? Porque ele mostra exatamente isso. Né? O ser humano se perde a sua capacidade de discussão, de questionamento, né? de pensar a ética. Né? Então, quem vai programar essas máquinas? Né? Então, não é possível. Né? Nós precisamos, e acho que esse caso indica como é que se passa por cima de populações vulneráveis como se não fossem seres humanos. Isso não dá para aceitar. Sabe? São seres humanos que têm seus direitos e que nós precisamos zelar por isso. 16 minutos para 1 agora, a gente vai seguir para o próximo tema, aqui no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Para falar o seguinte agora, o deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, fez ontem uma visita à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O breve encontro entre eles durou cerca de 12 minutos e o ex-procurador da Lava Jato deixou a Suprema Corte sem falar com os jornalistas. A assessoria do deputado informou que o encontro foi pedido antes da cassação, mas especula-se que Dallagnol tenha buscado em Rosa Weber uma intercessora para tentar reverter a cassação, já que a ministra tem personalidade mais conciliadora e temperamento mais brando, além, claro, de presidir o Supremo Tribunal Federal. Procurador Ricardo Prado, e esse movimento de Deltan Dallagnol, sua avaliação? Eu acho que você tem, de uma certa forma, uma tentativa de reverter a decisão do TSE. Eu acho que é natural que ele faça a sua defesa para tentar mostrar o desacerto, eventualmente, da decisão anterior, né? Eu acho que
faz parte do jogo jurídico, entendeu? Né? Normalmente você faz isso em termos de sustentação oral, no momento oportuno e etc. e tal, mas não é incomum, na verdade, que você tenha, eventualmente, advogados e promotores, eventualmente, conversando com o juiz, com ministros e etc., a respeito de determinados casos. Né? O sistema americano, nesse aspecto, é mais rigoroso que o nosso. Né? Ele só permite esse tipo de conversa quando estão as duas partes juntas, conjuntamente. Quer dizer, o juiz não pode atender o advogado ou o promotor separadamente, entendeu? Ele tem que atender os dois conjuntamente, entendeu? Para que um saiba o que o outro está falando, etc., e possa, eventualmente, rebater os argumentos e tal. Né? No sistema brasileiro, nós ainda não temos essa previsão, entendeu? Né? Aliás, isso é uma das discussões lá da história do Vaza Jato, né? Certas conversas que ocorreram, por exemplo, entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, na época, foram tidas como impróprias, etc. e tal, quando, na verdade, no sistema vigente que você tem no país, elas não são proibidas, elas não são ilegais, certo? Então, você entra mais numa questão aí de limites éticos, na verdade, da conduta, do que limites legais, que, na verdade, na nossa legislação, essa proibição não existe, certo? Vale até a pena uma discussão se seria o caso de importar a regra norte-americana, entendeu? E passar a proibir esses encontros individuais para que eles passassem a ser realmente feitos só na presença da parte contrária. Talvez até seja uma evolução para o nosso direito, entendeu? Né? Para a nossa forma de processamento. Mas nós ainda não temos isso. Eu acho que é isso, entendeu, Mauro? Né? Eu acho que é essa tentativa de reverter. Afinal de contas, ele foi o deputado mais votado do estado dele, entendeu? Ele saiu do Ministério Público exatamente com a previsão de que a perseguição política contra ele acabaria fazendo ele perder o cargo, certo? E aí, então, ele resolveu se sujeitar ao julgamento popular, certo? E o julgamento da população, né, no estado do Paraná foi favorável a ele. Certo? Então, acho que é natural que ele tente defender o seu mandato, entendeu? Né? Como é natural que a corte decida de acordo com aquilo que ela compreende como a melhor forma de interpretação da lei. Doutor Dicilo, até para relembrar aqui para a nossa audiência, a cassação do deputado Deltan Dallagnol se deu por conta do entendimento dos ministros do TSE de que ele burlou a lei da ficha limpa ao pedir exoneração, né, do cargo de procurador para poder disputar a vaga para deputado federal. Agora, como é que você vê esse movimento do Deltan Dallagnol, considerando que entre os ministros do Supremo Tribunal, e ele entende que ele lá pode mudar o que aconteceu, tem 3 ministros que fazem parte da decisão que foi tomada contra ele, o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques, estão entre os ministros do TSE que votaram pela cassação, ou seja, ele já tem 3 votos contrários dentro do Supremo para poder iniciar esse movimento que ele está fazendo. A reversão, teoricamente, é possível. Então, a grande questão é se era conveniente que ele fizesse, acho que o doutor Ricardo bem colocou, para o espectador estrangeiro, principalmente o norte-americano, esse encontro a portas fechadas entre uma parte, ou mesmo que ele fosse ainda procurador, que fosse advogado, e sem a presença da outra parte, causa espanto. Então, agora, o que eu acho curioso é que ele tenha mantido essa reunião, se ela estava previamente agendada, e ela também tenha mantido. Né? Então, assim, é claro que cada um faz o que entende o que deve ser feito, mas eu acho que causa aí um certo constrangimento até por parte dela, ou deveria causar, de ter recebido alguém que vai postular algo ali no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que teve muito, eu acho aquilo com relação à decisão do TSE. Eu não li a decisão, eu não li o processo, então, assim, eu não tenho a menor condição de dizer se ela foi acertada ou não. Tá? Então, assim, acho que tem muita gente que está dando palpite, falando sobre a questão, sem ter todos os elementos. Mas, de qualquer forma,
é legítimo que ele recorra, né, ao Supremo, se ele quiser. O doutor Ricardo talvez tenha mais informações do que eu. Doutor Ricardo. Queria só acrescentar um dado em relação, inclusive, àquilo que você falou, Mauro, né? Você reprisou o argumento que eles têm usado de que o Dallagnol pediu a exoneração do Ministério Público para fugir de eventuais processos administrativos que estavam para ser instaurados, tá? Acontece o seguinte, a Constituição veda que promotor ou que procurador da República seja candidato. Então, ele não tinha opção de se candidatar, senão saindo fora da carreira, certo? Então, você pode ver esse mesmo aspecto por dois lados. Quer dizer, não, ele pediu exoneração para fugir dos processos. Não, ele pediu exoneração porque era a única forma legal que ele tinha de disputar a eleição também. Entendeu? É o outro lado da moeda que não pode ser esquecida, entendeu? Porque senão ele não poderia ser candidato, se ele não pedisse exoneração. Pessoal, 9 minutos para 1h da tarde, eu vou seguir aqui. Temos perguntas da nossa audiência, e se a gente conseguir responder bem rapidinho, a gente ainda tem um assunto na pauta, mas vamos dar uma preferência aqui para a nossa audiência com essas perguntas. Professora Roseli, Juliana Rocha no Instagram quer saber se a prática do ensino religioso nas escolas brasileiras é constitucional. A senhora tem se dedicado a esse tema aí nas suas pesquisas nos últimos anos, né? Sim, sim, esse é um dos temas que eu realmente tenho trabalhado muito fortemente, e a questão sempre é controversa, né? Houve uma ADI, né, no Supremo, que foi julgada, a ADI 4469. Na verdade, nós temos o grande problema é que a Constituição coloca como facultativa para o aluno e obrigatória para a escola pública. Isso no caso da escola pública, né? Porque a escola particular existem as escolas que são confessionais ou religiosas, né? E esse já é um primeiro ponto a lembrar, que a primeira vez que isso vai surgir de uma forma muito clara é lá atrás, em 61, na primeira Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, e que vai ser definido que é facultativo para o aluno. Para isso, continuariam existindo escolas religiosas, porque havia um movimento para que existisse só escola particular em termos da escola de ensino fundamental, né? Então, existe essa escolha, né? Agora, a questão é que o facultativo para o aluno não quer dizer optativo e não quer dizer eletivo, que são termos que aparecem, né, no currículo. O facultativo, o aluno faz se quiser ou não faz. Ele não precisa ter uma outra escolha, não precisa nada. E quando se coloca dentro da grade curricular, ela acaba tornando-se praticamente obrigatória, né? Em muitas partes do Brasil isso acontece, e junto com isso todo o debate se um ensino confessional unificado é aceitável num país de pluralidade religiosa como o Brasil. Então, a pergunta se é constitucional ou não, ela é extremamente complexa, né? E nós temos, inclusive, no momento, uma situação terrível, né, no Brasil, que é de conflito entre o que foi determinado pelo Supremo na análise dessa ADI, né, Ação Direta de Constitucionalidade, que foi votada em 2017, o acordo saiu em 2018, e o que foi aprovado para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu diria que hoje controvertido, tá certo? Esse é o grande problema que nós temos hoje em dia, né? Espero ter respondido a pergunta. Sim, sim. Não, é complexo o debate mesmo, porque qual religião, né, seria ensinada nas escolas oficiais brasileiras, um país tão plural, falando em religiões? As religiões monoteístas, as religiões de matriz africana, temos os ateus também, enfim, é uma coisa bastante complexa, é um debate que aqui já no programa Gente que Fala já mereceria um programa inteiro a respeito disso. Vamos fazer, seria ótimo, porque daí a gente pode aprofundar o assunto, né? Muito bem. Inteligência artificial tem ética, especialmente na área da saúde? A pergunta da Daniela Neves para a doutora Vanessa. Bom, é isso que a gente está trabalhando, né? Para que exista ética também, né, nesse campo, né? Enfim, está muito incipiente, né, a coisa ainda, mas a tendência é ir se criando regras, né?
e legislações sobre o assunto, né? Mas o ideal é que se tenha ética em tudo na vida, né? Com certeza. Doutor Dicilo Rodrigo Monteiro está no Facebook, quer saber a sua opinião sobre a atitude da Puma e do Santander, patrocinadores do Valência e da La Liga, respectivamente, que criticaram o racismo e expressaram apoio ao jogador Vinícius Júnior, porém não falaram sobre eventual retirada dos apoios financeiros. Essa retirada de apoios financeiros tem que ser muito bem pensada. Eu acredito que talvez aconteça, só que a gente não pode esquecer que no futebol, como em qualquer esporte, não existem só Vini Júnior. Tá? Então, existem vários outros atletas e aspirantes que dependem de apoio financeiro, senão eles não entram. Então, acho que claro que a gente pode falar, vamos fazer uma campanha de cancelamento dessas marcas. Só o que está por trás ou que pode ter resultado numa campanha de cancelamento das marcas, é que pessoas que dependem das marcas, de uma forma direta e indireta, podem ser empregados também, né, contratados, subcontratados, eles vão ficar sem uma fonte de renda, vão ficar com uma fonte de renda menor. Tem que tomar muito cuidado com essas ideias, elas podem parecer tentadoras, né, só que toda ação tem uma reação. Tá? Então, acho que a manifestação imediata em repúdio ao racismo, perfeito. Próxima etapa, será que precisa renegociar os contratos? Porque pode ser uma estratégia, e não cancelar. Então, estabelecer novas condições para que a Liga, né, para que as equipes, para que os gestores, árbitros, né, eles tenham um comportamento distinto. Né? Eu acho que é uma péssima ideia, em princípio, cancelar simplesmente os contratos. Procurador Ricardo Prado, bem rapidamente, bem resumidamente, Priscila Rodrigues acompanha a gente pela AltV e quer saber como é possível que uma empresa como o Google permita a criação e disponibilização de um aplicativo como o simulador de escravidão, que só foi retirado do ar após ação do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. E aí ela ainda acrescenta, a empresa não está sujeita a nenhuma punição? Eu acho que eu não conheço em detalhes a questão, né, o que dificulta um pouco o posicionamento, mas é óbvio que todas as atitudes das empresas, né, que mantêm as plataformas, elas têm responsabilidade. Né? Quer dizer, eles têm responsabilidade e respondem por aquilo que está rolando dentro dos seus ambientes, dentro daquilo que eles têm o controle, certo? Quer dizer, eles não são irresponsáveis. Então, podem responder, sim, se há uma conduta ilegal? Podem, com certeza podem. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um agradecimento a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do Ministério Público, do Movimento do Ministério Público Democrático. Também com a gente a doutora Vanessa Vacari, advogada e especialista em Direito da Saúde, professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia, é professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e também o Dr. Roberto Dicilo, advogado empresarial, vice-presidente da Comissão de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, na pauta e na redação o Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se despede então por aqui, chegando o Lucas Neto na programação da Rádio 365, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Tchau, até amanhã.